de hoje circula pelo universo das palavras. Você já percebeu que boa parte do tempo você passa escrevendo? Twitter, MSN, Orkut, Facebook, chat, e-mail. Até o celular, que foi inventado para se falar, é muito usado para se escrever. No dicionário, a definição de escrever é compor, redigir, ortografar. E na prática, isto exige o conhecimento de algumas regras básicas e outras não tão básicas assim. Jogue a primeira pedra quem nunca se perguntou por que raios existem tantas maneiras diferentes de se escrever. Por quê? Junto, separado, com acento, sem acento. Porra, não seria tudo muito mais fácil se a gente pudesse simplesmente escrever as letras PQ? A escrita abreviada é o prazer do brasileiro. Negar esse prazer ao brasileiro é negar a oportunidade de se comunicar. Escreve demais onde não há necessidade e abrevia demais onde não deveria e é perigoso. As abreviações, as palavras são cortadas e tal. E a gente escreve assim mesmo e todo mundo se entende. É bem fácil. Uma coisa é você estar na escola todo dia e isso é treinado pra escrever certo, assim. E assim, no Facebook, como é dinâmica a linguagem, você tem que escrever rápido tudo. Daí, assim, é difícil você levar os vícios da digitação. Não sei se essa palavra é certa. São duas coisas diferentes. Uma coisa é você digitar, outra coisa é você escrever com um instrumento arcaico como o grafite, né? Uma coisa assim. Essa abreviação surgiu como uma necessidade. Vamos pensar aqui, sobretudo torpedo, tá? Era uma coisa para mandar rápido. Então a abreviatura era um facilitador. O caso é que quando você está acostumado a abreviar e a falar e não a escrever a expressão na sua inteireza, na sua integridade, na sua totalidade, o que acontece? Chega um determinado momento que você já não sabe mais como é que se escreve aquela palavra. Tem palavras que usamos no dia a dia e abreviamos assim no Facebook. Abreviamos. Na hora de escrever, em redação, tem vezes que eu esqueço. Então, é muito normal, tem muitas palavras normais, eu esqueço. O que acontece é que hoje em dia ainda, os textos mais formais, quer dizer, se alguém mandar um dia um currículo, né, para uma empresa, né, com essas abreviaturas, né, se você escrever a redação no vestibular, você vai dar mostras de não estar usando a linguagem adequada àquela situação. 95% dos candidatos que eu entrevisto, eles são jovens e é muito comum eles utilizarem gírias, abreviações ou até mesmo formas de comunicação que são utilizadas em redes sociais, em sites de comunicação que têm um conteúdo mais informal. Pode ter alguma confusão? Pode, mas antes da internet eles também tinham outras dúvidas nascidas por outros motivos. Talvez isso não tenha aumentado. Eu acho que é necessário esse cuidado de falar assim, ó, são universos diferentes. Então eu preciso... A gente dá sempre a metáfora da roupa, né? Ninguém vai à praia de terno em sã consciência. Ninguém, né, vai a um casamento de chinelo. Por que você usa uma roupa ou outra? Situação de comunicação define? A linguagem é mais ou menos assim, tanto na escrita quanto na falada. A língua portuguesa é difícil mesmo e ponto final. Ou será vírgula? Ou ponto e vírgula? Ah, sei lá. Esse assunto é tão complexo que até mesmo um livro didático adotado pelo MEC para turmas do ensino jovem e adulto chocou muita gente por não condenar formas prosaicas de se expressar como os livro ou nós pega o peixe. É um fato, não é questão de tolerância, então eu vou tolerar, não. Aí quando esse aluno que tem essa fala, principalmente o aluno da EJA, que está afastado da escola, está afastado da linguagem culta, mesmo do padrão urbano culto falado, ele vai trazer para a escola a sua fala. E na sala de aula, nas suas aulas, esse professor vai trabalhar a norma culta, comparando a escrita com a fala, e tomando a consciência dessa variedade, ou dessas variedades, que o aluno começa a perceber os diferentes falares e a começar a usar adequadamente, numa situação ou outra, uma variante ou outra. O assunto já gerou muita discussão, alimentou a imprensa com polêmicas e irritou muitos especialistas. Eu assino embaixo que a academia, o estranhamento da academia quanto ao destaque para uma forma não integrada ao registro formal. O centro da discussão é até que ponto
cabe à escola discutir uma problemática do gênero. Você ficou surpreso com essa polêmica toda, Geraldo? Sim, então, sim, completamente. O que colocamos ali está nos livros didáticos de pelo menos há 20 anos. Se alguém falar sem concordância nominal ou verbal, isso não é um problema na fala, porque é comum que o brasileiro fale assim, mas que na hora da escrita ele vai ter que escrever corretamente. Se um livro diz isso, causou estranhamento quando foi publicado isso. Então a academia chegou a se pronunciar de imediato, mas depois teve uma revisão, inclusive, do seu próprio pronunciamento. Quer dizer, então, que a Academia Brasileira de Letras, se posicionou, lançou uma nota de estranhamento com relação ao livro antes mesmo de lê-lo. E depois de ler o livro, aí reviu sua posição. Não, a academia, veja bem, ela manteve o estranhamento quanto a valor. Ela não mudou o seu parecer, apenas reexaminou a posição. O livro abre com essa perspectiva de dizer que é válida a utilização, e na verdade é. A gente não deve dizer que os livros não existe. Existe e é usado. O que a gente deve ensinar para o nosso aluno é que existe uma outra maneira, que é dizer os livros, que ele deve conhecer para situações formais, e que essa é a função da escola. As pessoas que não falam de acordo com a norma culta, elas são mesmo excluídas e sofrem deboche, não é? Eu fico pensando assim, quanto se debochou do presidente Lula, quanto se falou dele como pessoa. Então, isso é preconceito linguístico. Mas, doutor Domício, o senhor não concorda comigo, então, que no final das contas fez-se muito barulho por nada? Afinal de contas, o que o livro fala é justamente isso. Uma coisa muito simples, não. O livro fala justamente isso, olha, existem várias formas. Pera, deixa eu falar. Eu também gosto da língua portuguesa, doutor Domício, pera aí. Tudo bem, fale. Então, no final das contas, o livro prega isso mesmo. Que, enfim, que existem várias maneiras de se falar, que, assim, não cabe, naquele momento, se julgar se é certo ou errado, mas que existe uma norma culta e que os alunos estão ali justamente para aprender esta norma culta ou este registro formal, como o senhor colocou, e fazerem a sua opção. No final das contas, é o que o livro coloca. E, na verdade, é um problema meio forjado, porque as pessoas vivem dizendo que, para ter ascensão social, é necessário conhecer a língua culta. Se fosse verdade, os professores de português deviam estar no topo da pirâmide social. E, definitivamente, não é o caso. Essas pessoas estranham porque estão desatualizadas mesmo, não estão acompanhando. Eu também eu tive um estranhamento, mas eu acho que isso é comum, eventualmente até um erro de digitação. Não sei se o senhor tem acesso à pessoa que escreve as notas da Academia Brasileira de Letras, mas na própria nota de estranhamento da Academia Brasileira de Letras com relação ao livro, existem alguns erros ortográficos de conjugação de verbo. Você me dizer. É bom você me dizer, porque isso eu não verifiquei, não. Você está me passando aqui um dado muito interessante, para aqui do pessoal. Então, na verdade, o conhecimento de um pouco da linguagem culta é necessário, desde um atendente de telemarketing até um jornalista. Porém, esse excesso de preocupação não leva a nada. Ser claro. Escrever de maneira... Escrever de maneira convincente, às vezes é mais importante. Eu dou um exemplo, a gente está jogando futebol, aí 3 adversários vindo. Eu vou dizer o quê? Marquem os adversários que eles se aproximam perigosamente da nossa meta. Não, eu vou dizer, marca os caras. E se eu falar desse jeito, eu falo, os caras já fizeram o gol. Já era. Tipo o Brasil, você precisa dar umas aulas. Exatamente. A linguagem na ponta da língua é tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície estrelada de letras, sabe lá o que ela quer dizer?